Vamos lá, galera, direto ao ponto. Qual é o problema da questão dos sindicatos? Nós não podemos acabar com o sindicato. Não é a solução. A solução é as pessoas conhecerem o seu sindicato, o estatuto, participar, né? A falta de participação das pessoas, né? Dos afiliados ou dos não afiliados, mas dos empregados que são representados por esse sindicato, é o que faz com que o sindicato seja omisso ou ativo, tá? Então, tipo, hoje em dia nós não temos desculpa, né? Nós temos grupos de Zap, nós temos muita gente que fala, mas não se sindicalizam ou tem suas falas até justas, né? Dizem assim, não vou me sindicalizar porque o sindicato não me representa. Só que o que essas pessoas precisam entender? Que se o sindicato não te representa, vocês precisam lutar para que eles te representem. E uma forma é pedir para que a taxa sindical, né, muitas vezes é 50, 60 reais, dependendo da profissão, diminua esse valor para que as pessoas possam abraçar essa categoria com valor menor, porque, tipo assim, se eu tenho um salário pequeno, para me tirar 50, 60 reais ou mais desse salário é um dinheiro considerável para uma família hoje em dia, por um trabalhador de CLT, né? Então eu preciso que esse valor seja um valor um pouco menor, de repente a metade desse valor, para que eu possa me sindicalizar e eu possa ter direito a voto no dia da eleição. E se vocês não crescem na questão sindical, vocês não crescem em questões políticas. Ou seja, as representações desse trabalhador lá em Brasília não tem. Ou se tem, tem gente contra essas pessoas. Tá? Onde se verifica que há uma fragilidade, se há brecha para economia de empresários. Tá? Então, na política é assim, vocês precisam crescer de tal forma que algum político possa ver, ou até um grupo de políticos possa apadrinhar, né, essa causa e lutar por vocês lá em Brasília. Porque é lá onde as leis realmente funcionam. Porque tentar o sindicato fraco impor coisas sobre o patronal é complicado. Vai dar ruim para essas pessoas. Então tem que ser tudo feito pensando também que o patronal, que o representante dos empresários, tem as suas despesas, não querem ter tantas despesas, então tem que ser um acordo, tem que ser coisas conversadas, não pode ser uma coisa de imposição. Então tem que sentar e conversar. Mas quando o sindicato não tem representatividade, ele nem tem força. Mesmo que tenha condição jurídica, não tem força. Por quê? Porque você não tem uma categoria que vá, de repente, fazer uma greve, ou fazer uma manifestação, ou lutar por aquela questão. Então, o patronal observa, não tem força, então não tem motivo para alarmar. Por mais que se bata, vai dar muito ponto de faca. Então, o objetivo aqui hoje em dia temos a faca e queijo na mão, porque o desconto anual, né, que é R$ 5 por mês, que dava 60 por ano, num valor de, por exemplo. Então, esse valor anual, ele pode vir a ser descontado hoje em dia, né? A mudança de governo mudou agora para o governo Lula, pode ser que vocês consigam isso e negociar essa cobrança, né? Negociar essa cobrança. Ou seja, antes não podia, antes cobrava, sempre cobrava, chegou um governo, tirou essa cobrança obrigatória e agora pode se negociar isso. Ou seja, a gente deixa descontar isso e vocês permitem que a gente tenha direito ao voto. Pode ser negociado isso, tá? E você tem aí esse valor é muito mais importante do que o valor da contribuição sindical, porque se você tem 1 milhão de trabalhadores numa categoria e você tem ali 500, 600 sindicalizados, você tem 1 milhão de pessoas que não estão contribuindo com o valor anual, que seria um valor muito bom para a categoria, para remunerar também as pessoas que trabalham no sindicato, porque ninguém entra de graça, né? Nós sabemos muito bem disso. E esse valor sustenta muito melhor o sindicato do que os próprios associados. Então, de qualquer forma, esse valor já é uma associação do trabalhador. Ele já poderia ter direito a voto nisso daí, tá?
Por quê? Porque o sindicato representa os trabalhadores ou só os que estão empregados ou todo profissional, mesmo aquele que não esteja atuando, mesmo aquele que esteja desempregado, né? Aquele que está atuando em outra categoria. É essa a dúvida que paira sobre os sindicatos. O sindicato é representação só dos empregados, só dos que estão trabalhando, estão empregados? Não. Ele é um sindicato de uma classe. Então, o certo mesmo era todos ter direito ao voto. Esse desconto anual retornar como obrigatório, né? Que dá R$ 5 por mês, não é nada demais. E agora, para que as pessoas vão se sindicalizar? Eis a questão. Porque se com esse valor anual de 1 milhão de funcionários não consegue sustentar um sindicato, é isso que tem que ser questionado aí. Para que ele precisa de um outro valor? Faz um valor único, né? Ou um valor mensal de R$ 5 e mais uma porcentagem do salário que vai conforme os presidentes, né, o presidente do sindicato lá com a sua equipe de direção, conseguisse melhor acordo coletivo, essa porcentagem sobre o salário aumenta. Entende? E aí você tem o quê? Você tem uma categoria que realmente vai, um sindicato que realmente vai atuar para que melhore as condições financeiras deles, tá? Deles como funcionários do sindicato e da categoria, para empreendimento, para que você faça uma boa campanha, né? Você vai empreender, você quer fazer o quê numa categoria? Você pode fazer clube, né? Para aquela categoria, você pode fazer. Eu acho assim, cesta básica, essas coisas é muito pequeno para um sindicato de milhões de pessoas, né? De milhares de pessoas. Então é muito pouco, mas você pode ter um projeto de cesta básica, para aquela pessoa que está desempregada, um projeto de Rio Card com valores em passagem para aquele que está desempregado, por um tempo conseguir. Você pode ter um projeto para o cara que foi sindicalizado tantos anos, quando ele sair ele tem direito a um Rio Card no valor X para que ele possa arrumar outro emprego. Você tem que ter no sindicato uma ficha de todos aqueles trabalhadores para indicações de empresa, premiar também, se o sindicato pode fazer isso, talvez premiar empresas que trazem melhores benefícios para os funcionários, plano de saúde. Essa empresa aqui ela está sendo premiada aqui, entende? Com uma coisa assim bacana, né? A gente está premiando os funcionários daquela empresa, sei lá, os era bom que beneficiasse a própria empresa de alguma forma com alguma coisa, né, não simbólica, mas uma coisa mesmo legal, por ela estar trazendo benefícios para o trabalhador daquela categoria. Isso seria muito bacana, né? Porque você traça bons relacionamentos, você faz uma propaganda da empresa, mostrando que aquela empresa realmente é séria, aquela empresa realmente está indo para frente. Imagina você lá na propaganda do sindicato e tal, tá lá a tua empresa porque ela está beneficiando um funcionário com um plano de saúde, esse ano ela remunerou melhor, né? O trabalhador está fazendo parte da renda da empresa, a empresa fechou com lucro e abençoou os funcionários com X, e essas empresas podem ser trazidas aqui a holofote para que se mostre como exemplo, ó, essa daqui está fazendo um bom trabalho, e se vocês fizerem um bom trabalho também vão ser reconhecidos, tá? E isso é importante, né? Nós precisamos ter esse pensamento de como é a atuação sindical. Agora, quando o sindicato, os próprios trabalhadores não se interessam, ou falam, não vou mexer com isso não, não quero saber disso não, aí o que acontece? O sindicato não tem força, todo ano aquele salário defasado, seus direitos. Sabe o que mais acontece quando o sindicato é fraco? Os desvios de função. Porque um sindicato forte, ele atuaria para não deixar você trabalhar num desvio de função. Ele atuaria ali com força contra uma empresa que viesse a fazer. Isso gera desemprego, porque quando a empresa precisa colocar um cara para trabalhar ali e tem outro que está fazendo aquela função que não é da profissão, ele está sobrecarregando um funcionário que não vai ganhar nada por isso, só vai ganhar esporro, ou às vezes até demitido por conta daquela função ali que não é dele. E ali é um desempregado, um cara que poderia estar trabalhando ali. Então, o desvio de função acontece muito por consequência disso. Então, galera, fica aí a minha observação.
Forte abraço a todos, até a próxima.